Quero falar com você um pouquinho sobre isso, o amor imenso de Deus por nós. Nós servimos a um Deus que nos ama demais, queridos, um Deus misericordioso, gracioso. Nós somos pecadores, falhos, imperfeitos. O povo de Deus, ao longo da história, sempre mostrou infidelidade, muitas vezes, ao Senhor, mas as misericórdias do Senhor são eternas, né? Se renovam sempre. E a gente fica extasiado em ver como Deus é capaz de estar sempre pronto a perdoar, a amar, mesmo quando a gente decepciona Ele muitas vezes. Nós estamos falando sobre santidade. Eu trouxe no domingo pela manhã, a minha mensagem foi a mesma que eu preguei na quarta-feira passada, né? Não sei se você estava aqui domingo pela manhã. E na quarta-feira passada eu expliquei que gostaria de repetir a mensagem, porque tínhamos um número maior de pessoas no domingo, e eu estava dando início a essa série de mensagens, e seria bastante importante que toda a igreja entendesse as motivações e esta palavra introdutória sobre santidade. Queridos, se nós queremos avançar como igreja de Jesus, se nós queremos ver nossa igreja crescer, nós estamos nos dispondo a, nesse ano, trabalhar com evangelismo, melhorarmos as nossas práticas de evangelismo, com aperfeiçoamento, com busca de orientação e direção. Mas, queridos, o evangelho é o poder de Deus. Quando nós olhamos e nos lembrando de Atos capítulo 2, daquela igreja primitiva que estava começando a ser igreja, que vivia ali, né, na comunhão, partilhando tudo o que tinha, e caindo na graça do povo, e crescia. Nós percebemos ali a palavra de Deus claramente dizendo que o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Evangelismo, pregação do Evangelho é algo extremamente poderoso, e esse poder não está em nós, não está nas nossas estratégias propriamente ditas. Elas são importantes, são necessárias, mas começa com uma vida quebrantada diante do Senhor, né? Se nós estamos nos desafiando a pensar em alguém, a orar por alguém, a investir na vida de alguém, a pedir ao Senhor por alguém, nós precisamos começar olhando dentro do nosso coração, nos aproximando do Senhor, buscando esta vida de santidade, para que a gente possa agir. E eu terminei a minha mensagem domingo de manhã dizendo exatamente estas palavras. Talvez você não se lembre exatamente disso, mas dizendo: é hora de agir. E eu li Oséias capítulo 10, verso 12, que é o texto da palavra de Deus, que eu quero ler novamente com você. Oséias capítulo 10, eu vou pregar nesta noite sobre o profeta Oséias, dentro do livro do profeta Oséias. Se você quiser deixar sua Bíblia aí aberta, nós vamos ler alguns versículos. Oséias capítulo 10, verso de número 12, diz assim: semeiem a retidão para si, colham o fruto da lealdade e façam sulcos no seu solo não arado, pois é hora de buscar o Senhor, até que Ele venha e faça chover justiça sobre vocês. É tempo de buscar o Senhor, a hora é agora. Façam sulcos no solo não arado do seu coração, prepare a terra do seu coração para esta semente que nós precisamos jogar, para a retidão, né, para tudo aquilo que nós aprendemos do Senhor. E nós vimos isso, que muitas coisas no nosso coração precisam de aperfeiçoamento, e essa é uma constante na vida do crente. Nós vamos viver isso até que Cristo volte, ou até que a gente morra e vá para perto dele, né? Esse desafio de santidade, de buscar o Senhor, de arar no nosso solo não arado do coração, preparando a terra cada vez mais, cada dia mais, porque é tempo de buscar ao Senhor. E eu queria, nesta noite, dentro deste texto, me aprofundar com você no contexto dele, de onde ele está escrito e por que o profeta Oséias escreveu isso. Eu disse para os irmãos e indiquei para você o livro Retorno à Santidade,
Vou me basear em alguns momentos sobre isso. A mensagem de hoje à noite não está lá no livro Retorno à Santidade, mas ainda incentivo você que, se quiser buscar, ler o livro, vale muito a pena, e muitas vezes eu vou me basear, sim, neste livro. Mas o livro do profeta Oséias é um livro do Antigo Testamento, profeta menor, um livro muito interessante, talvez um daqueles livros que a maioria dos crentes acaba não conhecendo tanto, né? Não se interessando tanto. Isso é um erro, meus queridos, na verdade. Nós temos lições preciosas dos profetas menores, muito preciosas, e eu quero começar dando para você o panorama do livro. Então, eu quero pensar todo o livro de Oséias com você. Então, segura firme na cadeira aí, vem junto comigo, tá? Não dorme não, abre seu olho aí, eu prometo que eu vou ser prático na minha mensagem, e você vai entender que faz parte da compreensão de onde nós queremos chegar, o livro todo de Oséias. Oséias foi profeta do Senhor na época que o reino estava dividido. Ele falou da parte do Senhor no reino do norte, na época de Jeroboão II, o rei péssimo, terrível, um dos piores reis, né, da época de Israel, no reino dividido. A nação de Israel mergulhada num caos, né, espiritual, religioso, de idolatria, muita coisa errada, até que em 722 a Assíria veio, dizimou Israel, né, levou cativo e tudo mais. Os irmãos conhecem um pouquinho dessa história. Oséias viu isso tudo acontecer, né? Oséias presenciou esse caos todo da história desse povo tão especial, desse povo que Deus ama tanto, desse povo que Deus tinha feito tanta coisa por ele já, desse povo que Deus já tinha se manifestado de formas tão extraordinárias, milagrosas, né? É interessante, queridos, que Deus não tem que provar nada para a gente, né? É um absurdo pensar isso, eu sei, mas parece que o ser humano está constantemente querendo que Deus prove alguma coisa, e a gente sempre quer, não sei, ver alguma coisa extraordinária, especial. Mas a verdade é que o nosso coração pecaminoso e imperfeito nunca está satisfeito, porque esse povo aqui, o que mais eles queriam ver da parte de Deus, né? A história aqui, queridos, história avançada, já tinha passado todo o tempo de deserto, Moisés, né? O Reino Unido, Saul, Davi, Salomão, aquelas guerras, aquelas batalhas extraordinárias vividas, vencidas, milagres, né, sobrenatural do Senhor, e coisas que já aconteciam desde lá do início, né? Se lembra na época de Moisés, aquilo que acontecia na chamada tenda do encontro, né? Quando Moisés ia falar com o Senhor e buscar o Senhor ali, o povo era testemunha daquela coisa extraordinária que acontecia. Mas o povo, não sei, gente, parece que cabeça dura, né? E quando nós olhamos para as Escrituras, e nós estamos falando do povo de Israel, do povo de Deus, um dos grandes erros é a gente achar que essa história está muito distante de nós. A Bíblia é viva, e ela fala comigo hoje, e hoje eu e você somos o povo de Deus, o povo adquirido. Nós somos o Israel do Senhor hoje, eu e você. E nós vemos aqui, e Oséias, você vai ver mais para frente um pouquinho, que ele, num determinado momento, mais para o final do livro, ele vai fazer, no contexto dele, no tempo dele, um resumo de situações onde o povo já tinha se desviado do Senhor, para mostrar, olha, esse negócio parece que está se repetindo sempre, né? O fato é que nós estamos hoje, muito tempo depois, vivendo um outro tempo, uma outra realidade, mas muitas vezes incorremos no mesmo erro, de nos afastar do Senhor, de priorizarmos outras coisas. Então, Oséias é esse profeta que viu esse caos todo acontecer e que falou da parte do Senhor para este povo vivendo em meio a este caos. O livro de Oséias, ele é quase que todo ele um livro poético, né? Ele tem partes de narrativa, mas tem muita poesia no livro. Então, é um livro carregado de figuras de linguagem e que vai trazer com o poder da poesia a profundidade, né, do espelho do relacionamento de Deus com o povo ao longo de um certo tempo, e como Deus ama esse povo, mesmo o povo sendo pecador. Então, a gente vai perceber isso. Se a gente fosse dividir
o livro do profeta Oséias, a gente poderia dividir ele talvez em 3 partes, como a maioria das pessoas, dos estudiosos, vão dividir o livro do profeta Oséias. A primeira parte, do capítulo 1 ao capítulo 3, onde Oséias vai narrar, vai falar sobre o casamento dele com Gomer, né, aquela mulher que adulterou, né? Então o casamento de Oséias ele foi destruído ali. E claramente nesses 3 primeiros capítulos você vai perceber Deus usando esta situação prática da vida de Oséias, essa situação ruim da vida de Oséias, né? O término do seu casamento, né? O desastre ali do seu casamento, comparando como uma figura profética ali do relacionamento de Deus com Israel. Então você vai ver Deus pedindo para Oséias restaurar o relacionamento dele com a sua mulher, mesmo havendo traição. E Deus vai então ensinar e dizer que este relacionamento dele com Gomer, Oséias com Gomer, é um símbolo do relacionamento de Deus com o povo de Israel. Deus fez uma aliança com Israel. Deus fez uma aliança com o seu povo. Nesta aliança, Deus prometeu fidelidade a este povo e pediu fidelidade ao Senhor. E o povo tinha um compromisso de fidelidade a Deus, de não adorar outros deuses. E o povo quebrou este compromisso com o Senhor. O povo quebrou este compromisso de fidelidade com o Senhor. Não foi Deus que quebrou o compromisso com o povo. Deus nunca quebra este compromisso. Mas o povo quebrou. Deus, então, ele tem um motivo legítimo para abandonar Israel. Porque Israel se afastou e quebrou, né, este vínculo que Deus quis criar com o povo e, na sua misericórdia e amor, ofereceu ao povo a oportunidade de ter em Deus este Deus próximo e este relacionamento de fidelidade. Mas Deus escolhe perdoar. Deus escolhe restaurar o relacionamento. A razão é uma só, o amor de Deus. Porque Deus ama esse povo, Deus tem compaixão desse povo. E outra coisa que a gente vai perceber, eu não vou ler os textos aqui, lê em casa o livro todo. Né? O livro é pequeno, você pode ler, você vai perceber a beleza disso tudo com mais propriedade, e é muito legal, vale a pena. Mas não só o amor de Deus é visto, a compaixão de Deus, mas a fidelidade de Deus. Deus não vai abandonar esse povo porque Deus prometeu ser fiel a esse povo. Deus fez uma aliança com esse povo e Deus não quebra as alianças que faz. Ele ensina isso ao povo, ele mostra isso ao povo de uma forma muito prática. Mas Deus vai trabalhar aqui também as consequências do pecado. Então, Deus não vai quebrar a aliança com o povo, mas Deus vai deixar claro, e você percebe isso nesses primeiros capítulos, que vai haver derrota, vai haver exílio. Né? O povo, a Síria está vindo aí, e vocês vão colher as consequências disso. Mas a mensagem desses primeiros capítulos não termina só com essas consequências ruins. Ela também vai falar de um futuro de redenção, vai apontar para um reino messiânico, para a restauração do Senhor. Por quê? Porque Deus ama, porque Deus quer estar com o povo, porque Deus se interessa por esse povo, porque Deus é fiel e Ele tem uma aliança com esse povo. Queridos, nosso Deus é maravilhoso, Ele é fiel, Ele nos ama. Somos imperfeitos, falhos, cometemos muitos erros, mas o nosso Deus nos ama. Capítulo de 1 a 3 de Oséias, ele dá uma resumida no livro e na história e no objetivo geral de tudo aquilo que ele quer escrever nos outros livros. Israel se rebelou a Deus e terá consequências severas disso, mas o amor, a misericórdia de Deus são mais poderosos do que o pecado de Israel. Entende isso? Olha que coisa linda. Está fazendo uma relação do casamento dele. Israel é o filho desobediente. Mas o amor de Deus é maior do que o pecado de Israel. E isso é muito interessante. Você tem que se lembrar que hoje nós somos este povo de Deus. Nós somos o povo hoje que experimenta esta misericórdia, este amor extraordinário de um Deus que cuida de nós, que tem compaixão de nós. E é maravilhoso ver isso.
Mas o pai que cuida, o pai misericordioso, o pai amoroso, avisa, né? E nós, muitas vezes, arcamos com consequências ruins das escolhas ruins que tomamos. Não estamos imunes, né, das consequências dos erros, assim como Israel não estava imune. Muito bem, esta é a primeira parte, né, essa história de Oséias e Gômer. Mas depois nós temos, do capítulo 4 ao capítulo 11, um bloco de acusação e lamento, poesia de acusação e lamento, falando sobre causas e efeitos da infidelidade de Israel. Na verdade, do 4 ao 11, tem um bloco falando sobre essas acusações e lamentos, e do segundo, né, a partir do capítulo 12, você tem um outro bloco parecido com esse, com uma ênfase um pouquinho diferente, mas também uma outra poesia falando a mesma coisa. Nesse primeiro bloco, e deixa eu abrir um parênteses aqui, que isso é bem interessante, a cada final de bloco, né, então tem um bloco aqui do 4 ao 11, que vai falar sobre as causas e efeitos da infidelidade de Israel. E no último capítulo, que é o capítulo 11 desse primeiro bloco, ele encerra com uma poesia de esperança, com uma poesia bela, falando sobre o amor do Senhor, uma poesia bela falando sobre... Está animado o negócio lá em cima, né? É amigo de missões lá, estão aprendendo alguma coisa de um missionário lá, muito legal. Mas então, ele termina esse bloco falando dessa maravilha do Senhor. Depois ele começa o segundo bloco, novamente falando sobre as coisas ruins né, poeticamente falando sobre isso. E de novo ele encerra exaltando, né, a fidelidade do Senhor, a esperança do futuro, porque Deus ama. Então o livro está todo organizado dessa forma e é muito interessante. Então vamos lá. Essa primeira parte, esse primeiro bloco de acusação e lamento, Oséias vai dizer que não há conhecimento de Deus. E eu quero ler com você Oséias 4:1, que diz assim: Israelitas, ouçam a palavra do Senhor. Ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nesta terra. A fidelidade e o amor desapareceram desta terra, como também o conhecimento de Deus. E depois no versículo 6, ele continua dizendo: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Palavras duras do Senhor. Lembre-se, estou fazendo um recorte, né, de uma poesia, né, que continua, que vai terminar exaltando depois o amor, o perdão do Senhor e a esperança futura, né? Mas começa com esse puxão de orelha, um puxão de orelha pesado. E aí você vai ver em todo esse trecho o desenvolvimento disso, das causas e efeitos da infidelidade de Deus e de um povo que não conhece mais o Senhor. Agora, o que é muito importante aqui, meus queridos, que o conhecimento, aqui é uma palavra hebraica, iadá, que não é conhecimento intelectual apenas. Tá? Você não pode traduzir isso aqui como um conhecimento intelectual da lei do Senhor, de adquirir dentro do seu cérebro, né, o conhecimento intelectual daquilo que Deus escreveu na lei. A palavra iadá, ela é mais profunda do que isso. Ela está falando sobre o conhecimento intelectual também, mas do conhecimento relacional com Deus. Deus quer que o povo conheça e experimente o amor dele. O povo peca por falta de conhecimento, o povo peca por falta de relacionamento com Deus, o povo peca por falta de intimidade com o Senhor. E também por falta de conhecimento da lei, da estrutura da lei mosaica, isso sim, da aplicação dessa lei, como fazer, isso sim. Mas a palavra ela é bastante clara em dizer com profundidade que esse conhecimento ele é completo. Ele faz parte do relacionamento de Deus com o povo. Então, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento.
por falta de relacionamento, por falta de intimidade. Uma vez que vocês rejeitaram este conhecimento, rejeitaram este relacionamento, rejeitaram esta intimidade comigo, porque eu abri para você a possibilidade, sendo um Deus santo, perfeito, puro, de ter com você um relacionamento de intimidade, de amor com você, de companheirismo. Graça e misericórdia do Senhor podem ser vistas em todas as Escrituras, inclusive no Antigo Testamento, nessas histórias às vezes mais difíceis, porque Deus sempre foi Deus de amor, e sempre quis se relacionar com intimidade com o povo, mas o povo se afastou, rejeitou o conhecimento, a intimidade, o relacionamento com Deus. E aí Deus diz, eu também rejeito vocês como meus sacerdotes. E aí ele usa a palavra sacerdotes, que é interessante aqui. Ele não está dizendo que ele rejeita o povo completamente, ele rejeita como sacerdotes. Lembra o sacerdote que era responsável por esse elo de ligação no processo de adoração e intimidade com Deus? O povo quebrou esse elo, e Deus está rejeitando. E aí ele vai falar aqui, se você ler todos os capítulos, sobre esta estrutura de adoração do povo, que está agora adorando deuses falsos, né, não cumprindo com os rituais da lei de Moisés da forma como deveriam fazer. Mas Deus sempre quis o coração, a intimidade, o entendimento intelectual, emocional, o envolvimento completo do ser humano, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, com esse Deus maravilhoso que ama. Este é o conhecimento do Senhor. Nós, queridos, somos desafiados por Deus a nos relacionar com Ele de verdade. Vou usar essa palavra, de verdade. O meu relacionamento com o Senhor, o seu relacionamento com o Senhor, precisa ser um relacionamento de intimidade. Você precisa deixar a vida do crente que só conhece Deus de ouvir falar. E eu tenho falado isso aqui na igreja com certa regularidade, inclusive, porque, queridos, a gente vive um tempo onde o Evangelho de Jesus ele está extremamente superficial, baseado em coisas, em estruturas religiosas. É um tempo que a gente está vivendo. E esse tempo, isso é uma artimanha muito grande do inimigo. Né? As pessoas ficam na dependência de alguém, da palavra de um pastor, de uma figura religiosa importante para se relacionarem com Deus. Esse intermediário não existe mais. Pastores, pessoas importantes, sábias, com bom conhecimento, são importantes nessas ferramentas que a gente tem. Estou dizendo que não, mas, queridos, você foi chamado para ter um relacionamento com Deus direto com Ele, de intimidade com Ele. E o povo do Senhor, que é você, peca por falta de conhecimento desse Deus, de quem Ele é, de caminhar com Ele, de sentir o bom perfume de Cristo, o cheirinho desse Deus, porque Ele está aqui, junto comigo. E aí, meus irmãos, assim você sabe, a gente tem muita coisa que a gente poderia falar a respeito disso, com coisas práticas da nossa vida, desenvolvendo tempo de oração sincero, de quebrantamento diante do Senhor, de conversa com Deus, relacionamento com o Senhor. Você se relaciona com seus filhos de que forma? Você se relaciona com as pessoas que você ama de que forma? Você se relaciona com Deus de que forma? Se você não investe tempo do seu relacionamento, quando a gente vai falar para casais hoje, o que é que mais se ouve, né, do problema nos casamentos, que o casal não tem tempo um para o outro, né, não dedica tempo para o casamento. O relacionamento com Deus, não dedica o tempo com Deus. Né, e às vezes a gente começa a cair e dar umas desculpas gospel, assim, né? Não, porque Deus está comigo em todo o tempo eu penso no Senhor e tal. Tá, legal, bacana, faz parte, mas é só um comecinho, porque o secreto no quarto, como a gente aprende, o tempo exclusivo de falar com Deus, de ler as Escrituras, de meditar nas Escrituras, dia e noite, de esconder a palavra no coração para não pecar contra o Senhor. Eu preciso me dedicar a um tempo de relacionamento, de intimidade com o Senhor, para que eu possa conhecer este Deus. Não conhecer pelas palavras do pastor no domingo, na quinta-feira, mas conhecer com os meus próprios olhos que veem o Senhor,
como Jó disse. E Oséias está falando isso para o povo, está chamando a atenção do povo, falando que existem efeitos negativos da infidelidade do Senhor, da infidelidade do povo de Israel, que está distante do Senhor, que se afastou, deixou de se relacionar com intimidade com o Senhor. E depois, a partir do versículo 12, então, ele vai, no segundo bloco de acusação e lamento, ele vai, então, usar uma lição histórica. E eu não vou ler aqui, porque o texto é longo, depois você pode ler os capítulos em casa, mas ele vai mostrar, relembrar, trazer à memória do povo que ações ruins como essa que o povo naquele momento está fazendo, já aconteceram na história. Ele vai trazer a memória do povo, fazendo alusão à traição do patriarca Jacó, grande homem de Deus, mas que também deu umas pisadas na bola, você sabe disso. E ele vai lembrar o povo lá, Jacó fez isso. E ele depois vai lembrar o povo, ele faz 3 paralelos, vai falar assim que Israel também traiu o Senhor e a aliança no deserto. Levantou ídolos no deserto, quando estava ali naquele momento, queridos, é extraordinário, né? Extraordinário não, é terrível. Atravessaram a pés enxutos, o mar que abriu, quanta coisa, quanto maná caindo do céu. E de repente o povo vai levantar um bezerro de ouro, e Oséias vai falar sobre isso. Lembra de Jacó, lá atrás? Traiu. Lembra o povo no deserto? Traiu. Lembra o rei Saul, o primeiro rei que vocês pediram aí, o povo, vocês pediram Saul, né, para ser o rei de vocês, Saul. O rei fez um monte de coisa errada, conduziu o povo a coisas que trouxeram desgraça para o meio do povo. Oséias está falando assim, parece que as coisas nunca mudam, né? E eu fico me perguntando, quando eu leio esses capítulos, se Oséias estivesse aqui hoje, ele fosse escrever um novo livro para mim, para você, inspirado pelo Senhor, ele poderia dar continuidade a essa história. Jesus veio, ficaram esperando o Messias, Jesus veio, o povo não conheceu o Messias. Perseguiram Jesus, mataram Jesus, né? A história da igreja de Jesus, vamos pegar a história da igreja, quanta coisa. Quando chegou na época da reforma protestante, a reforma aconteceu porque a igreja, meu Deus, fazia coisas terríveis em nome de Deus. E às vezes a gente quer esconder o que aconteceu depois da reforma, né? Aliás, o próprio contexto da reforma ali, né? Os príncipes alemães aqui, gente, terrível ali, as guerras que foram travadas ali depois da reforma, que matou muita gente em nome de Deus, né? Em nome da religião e tudo mais. Parece que essas histórias vão se repetindo, parece que o povo continua pecando por falta de conhecimento. O povo sabe quem é Deus, o povo conhece as Escrituras, mas não tem intimidade com o Senhor. Não conhecem o Senhor com seus próprios olhos, mas de ouvir falar. E Oséias vai mostrar, a palavra de Deus, através do livro de Oséias, vai revelar para mim e para você esta realidade pecaminosa do povo de Deus. Povo que Deus tem uma aliança com ele, porque Deus ama, é fiel e não abandona essa aliança. Mas nós, muitas vezes, nos afastamos do Senhor. É uma realidade, queridos. E como eu falei para você, esses 2 blocos, eles terminam com poemas de amor e esperança. Eu separei aqui alguns versículos para falar um pouquinho sobre isso, só como exemplo. No final do primeiro bloco, no capítulo 11, a gente vê que parece que Deus está emocionalmente dividido, porque ele viu que o povo fez um monte de coisa errada e ele também está com raiva desse povo, né? Quer dar umas palmadas nesse povo, mas ele está amando esse povo, porque ele não deixa de amar o povo. Olha aqui, Oséias 11, 8 e 9, 2 versículos, olha que legal. Como posso desistir de você, Efraim? Como posso entregá-lo nas mãos de outros, Israel? Como posso tratá-lo como tratei Admar? Como posso fazer com você o que fiz com Zeboim? Meu coração está enternecido, despertou-se toda a minha compaixão. Eu não executarei a minha ira impetuosa, não tornarei a destruir Efraim.
pois sou Deus e não homem, o santo no meio de vocês, não virei com ira. Graças a Deus que Deus olha assim para nós, não é? Olha que coisa legal, queridos. Eu sou Deus e não sou homem. Ele sabe, vocês, Israel, né? Vocês são. Minha avó tem uma expressão, não sei se vocês conhecem isso, de amargar. Minha avó fala isso. Vocês são de amargar, não? Não executarei a minha ira impetuosa, não tornarei a destruir Efraim. É uma alusão a Israel aqui. Pois sou Deus e não homem, eu sou o santo no meio de vocês, e eu não virei com ira. Glória a Deus, meus irmãos, esse é o Deus a quem servimos, Ele nos ama, e Ele está sempre disposto a corrigir, a perdoar os meus pecados. Precisa encontrar no nosso coração um coração realmente desejoso de buscar, de conhecer, de se quebrantar na presença dEle. E no capítulo 14, o encerramento do segundo bloco, separei aqui alguns versículos, vamos ler do versículo 4 em diante, Oséias 14, verso 4 em diante, está falando de esperança para o futuro. Eu curarei a infidelidade deles, e os amarei de todo o meu coração, pois a minha ira desviou-se deles. Serei como orvalho para Israel, ele florescerá como o lírio. Como o cedro do Líbano aprofundará suas raízes, seus brotos crescerão, seu esplendor será como o da oliveira, sua fragrância como a do cedro do Líbano. Os que habitavam a sombra voltarão e reviverão como o trigo, florescerão como a videira, e a fama de Israel será como o do vinho do Líbano. Oséias vai terminar falando dessa esperança futura. Eu vou restaurar. Ele está fazendo um claro apontamento sobre o Messias. Nosso Deus, meus irmãos, nos ama. Ele nos ama. E nós precisamos, queridos, nos lembrar do nosso relacionamento e do nosso compromisso com Ele, da nossa aliança com o Senhor, porque Deus é fiel, é bondoso, como nós cantamos. Ele não quebra essa aliança, Ele é misericordioso. Nós falhamos, pecamos, mas Deus nos ama sempre. E é tempo hoje, agora, de agir, como nós vimos no capítulo 10, de pegar o solo do coração que não está arado, e arar, e preparar, e remover, e mexer, e machucar, se necessário, para preparar essa terra para uma boa semente, a semente do Senhor. É tempo de fazer isso. E eu encerro, meus irmãos, lendo os últimos versículos deste livro. Alguns autores vão dizer, isso aqui para mim, eu acho que é uma especulação, não tem como você ter certeza disso, tá? Mas é interessante esta ideia, de que talvez não tenha sido Oséias que escreveu este último versículo, mas tenha sido a pessoa que compilou aquilo que Oséias escreveu, e depois de ter colocado em todo o livro aquilo que Oséias escreveu, no final, esta pessoa que foi responsável por fazer a compilação do livro, ele termina fazendo essas perguntas e incentivando a um desafio prático para aprendermos e praticarmos aquilo que Oséias nos ensinou. Porque o texto diz assim, olha lá, vamos ler o texto. Quem é sábio? Aquele que considerar estas coisas. Quem tem discernimento? Aquele que as compreender. Os caminhos do Senhor são justos, os justos andam neles, mas os rebeldes neles tropeçam. Se foi Oséias ou não quem escreveu isso aqui, mas a pergunta é interessante: quem é sábio? Aquele que considerar essas coisas. Que coisas? Essas todas que nós vimos que Oséias chama a atenção do povo. Considere essas coisas. Quem tem discernimento? Aqueles que compreenderem essas coisas. Compreenderem o quê? Compreenderem que o povo é um povo falho, que o povo precisa se arrepender e voltar-se para o Senhor, e se aperfeiçoar no seu relacionamento com Deus, e conhecer o Senhor de verdade. Aprender
que apesar das falhas, a misericórdia, o amor de Deus é maior do que os nossos pecados, e Deus nos aponta para um futuro abençoador com Ele, a aprender essas coisas, porque os caminhos do Senhor, eles são justos, os justos andam neles. Esta é a pergunta para mim e você: andamos nesses caminhos de verdade? Conhecemos o Senhor com essa intimidade? Os rebeldes neles tropeçam, que não sejamos, queridos, esses rebeldes. Irmãos, vamos orar, vamos colocar nossa vida diante do Senhor. Minha oração tem sido essa, para que eu e você, nós juntos possamos entender isso e buscar isso com toda a intimidade, com todo o desejo sincero de conhecer mais o Senhor com intimidade. Que isso não seja de forma alguma, meu irmão, minha irmã, fruto de uma estratégia humana, de um desejo de fazer a igreja crescer para que a gente possa ser poderoso, nada disso. Mas, queridos, de fato, nós precisamos crescer porque nós temos desejo de evangelizar, de mostrar esse Deus maravilhoso e amoroso, que eu me relaciono com Ele, eu experimento isso todo dia, e eu não tenho como ficar com esse negócio dentro de mim, eu preciso mostrar isso para as pessoas, eu preciso amar como Deus amou, eu preciso viver o Senhor, eu preciso sentir a presença do Senhor, o cheiro do Senhor. Ele está comigo e eu quero fazer da minha vida uma vida dedicada a Ele. E este Deus tem uma aliança comigo. E Ele é fiel e Ele cumpre a sua parte. E eu quero me comprometer com o Senhor, sendo fiel, cumprindo a minha parte, não me afastando dEle, buscando-o a cada dia. Deus, ouça a nossa oração. Ouça, Deus, a oração do teu povo neste lugar, e que este seja realmente o nosso desejo sincero diante do Senhor. Somos falhos, imperfeitos, Deus. Muitas vezes coisas que vivemos na nossa vida nos fazem tropeçar, nos fazem se afastar do Senhor. Deus, perdão por isso, Deus. Nós precisamos do Senhor. E eu peço, Deus, no nome de Jesus, que nós, como fomos desafiados por Osés, entendamos que o tempo de te buscar é agora, é hoje. O tempo de arar o solo do coração que está duro para o agir do Senhor, seja removido, revolvido, seja mexido, seja machucado, Deus, para que possamos entender a direção do Senhor, para que possamos nos aproximar mais do Senhor. Ajuda-nos, Pai, a conhecer o Senhor com toda a intimidade, e um relacionamento, Deus, saudável. Dê-nos amor pelo Senhor. Dê-nos desejo de orar, Deus, porque quando falamos com o Senhor, ouvimos a Tua voz. Quando falamos com o Senhor, entendemos a Tua direção. Deus, dê-nos amor, Deus, por buscarmos a Tua palavra, porque nela, Deus, nós encontramos a luz para o nosso caminho. Nós encontramos, Deus, a orientação, a direção do Senhor, a vontade Tua, Deus, não está oculta a nós, nos foi revelada na Tua palavra, Deus, nos ajude a buscar esta vontade, boa, perfeita, agradável. No nome de Jesus, continue usando, Deus, a vida de cada irmão e irmã neste lugar, Deus, para que possamos influenciar a vida uns dos outros e nos comprometermos juntos, Pai, com esta vida de santidade. Esta é a minha oração, eu a faço no nome santo de Jesus. Amém, amém. Amém, meus irmãos, que Deus nos abençoe nesta caminhada, que Deus continue falando com você, e fica aqui o meu desafio para você chegar em casa e ler todo o livro de Oséias, né? Quando eu falo todo o livro de Oséias, parece, meu Deus, pastor, eu vou ler todo o livro é curtinho. Você chega em casa hoje, antes de dormir, você lê todo o livro, e eu sei que o Senhor vai acrescentar muito mais coisa ao seu coração do que aquelas que eu disse para você aqui hoje, tá bem? Nós vamos nos dividir nos nossos grupos.